epidemia da história. E gera, né, todo esse processo de migração, gera todo esse processo de revolução cultural. E mesmo. aqui a gente tem um aprendizado, né? Toda vez que você tiver aglomeração urbana, aglomeração de pessoas ou animais de forma... Na cidade você tinha as ínsulas, né? Que eram casas em cima de casas. Eles já começavam a construir prédios, né? Já tinha essa tecnologia. Você tinha muita gente aglomerado. E condições, assim... Até que a higiene era relativamente boa para a época. Mas como a doença não dependia de lavar as mãos, eram pulgas que estavam picando as pessoas, foi o início da peste bubônica, né? A doença que a Yersinia pestis causava era a peste bubônica. E aí ela causa esse surto, ela vai causar uma epidemia de grandes proporções e do nada ela desaparece. Por conta desse padrão de surtos, né? Por que o surto é assim? Ele tem essa perspectiva? Porque a transmissão não vai ser sustentada, né, ao longo do tempo. É um grupo pequeno de pessoas e às vezes o que acontece, as pessoas morrem antes de infectar outros. Ou ficam imunes isso não é também. bom, Ou acabou ficando isso não é imune. bom pro vírus, né? O que seria um parasita ideal? O que é o vírus perfeito? O vírus perfeito é aquele que se reproduz muito e não causa nada pra você. Porque ele não quer fazer mal pra você. Ele quer só se replicar. Por que faz mal? Porque às vezes a célula que ele tá usando pra se replicar é uma célula importante pra você. A célula do sistema respiratório, do seu sistema digestório. Mas o objetivo dele não é fazer nada com você. Então, no mundo ideal, o vírus perfeito é aquele que entra no seu corpo, se replica, se reproduz. Você nem nota. É extremamente transmissível, então passa pelo ar, provavelmente, só que você nem nota. É isso que seria. E o interessante é que, nessa época, né, eles começaram a perceber que você tinha esses surtos que vinham com a chegada dos navios, e aí eles passaram a criar a quarentena. Na verdade, a quarentena ela vem na Europa, né? Ela vem depois, na sim. peste negra. É a continuidade, né? Assim, tem que olhar o registro histórico, não sou historiador, então deve ter, assim, existiam discípulos de Hipócrates, dos médicos, de fato, que tinham um pensamento mais racional, que eles deviam observar que toda vez que tinha navios chegando, você tinha um aumento dos casos. Então, hoje é fácil pensar nisso, mas na época não se acreditava. A gente tem que colocar na nossa mente que na época eles acreditavam em coisas divinas e nos miasmas, na transmissão de maus ares. Então existem várias pinturas da época mostrando essa transmissão pelo ar, a doença chegando. Eles acreditavam que Deus jogava flecha nas pessoas e acertava alguns. Por que alguns? E aí os bubões, né? Tem nada pra fazer, né? Deixa eu jogar umas flechas aqui. Né? As lesões, né? Os bubões, os inchaços, era onde as flechas de Deus tinham pegado, entendeu? Então crescia ali uma lesão no lugar. Ali tá mostrando na tela uma figura à direita, é a figura do imperador Justiniano, que sobreviveu. E à esquerda já é uma imagem que vem muito depois. A gente está falando de 800 anos depois, que eram os médicos da peste na Europa. Certo. Que ela vai voltar. Então a praga de Justiniano, por essa questão que o Bruno explicou, né? Foi um surto, né? Foi uma grande epidemia que se tornou uma pandemia, porque ela pegou vários países e ali era o mundo conhecido da época. Já se tinha, né, indígenas americanos, você tinha populações na Austrália, na Indonésia, que provavelmente nem viram isso. No sul da África, por exemplo, abaixo do Saara. Não chegou aí pra lá. Não. Então era onde você tinha aglomerações urbanas, porque era onde conseguia ter rato, pulga, pessoas aglomeradas. Então, o principal, eu acho que vale a pena falar isso. Toda doença infecciosa, ela vai precisar de 3 fatores. Pessoas suscetíveis, pessoas não imunes, né? Você vai precisar de um patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, com capacidade de infecção humano-humano. E você precisa de aglomeração ou de um vetor. Na verdade, esse vetor dessa doença pode ser o ar, pode ser um mosquito, pode ser um rato, pode ser uma pulga. Então você precisa combinar essas 3 coisas, né? Pode ser a água contaminada. Toda vez que você combina pessoas suscetíveis, o patógeno capaz de infectar e o vetor ideal, você tem uma epidemia. Quando essa epidemia sai dos limites e começa a afetar internacionalmente, você tem uma pandemia, que pega o mundo inteiro, né? E por que, né, acontece com a transmissão com a pulga? O Lucas tinha me explicado até muito bem ontem, que era o seguinte: o que acontece é que a Yersinia pestis, ela vai se ligar ali, ela vai infectar na pulga a região do intestino dela e vai impedir com que a pulga consiga efetivamente absorver os nutrientes. Porque a pulga é um parasita que vai se alimentar do sangue. Né? O sangue não cai no estômago. Exato. Ele bate e como ela está ocupando todo o sistema digestório, ela causa uma inflamação horrível. Então a pulga bebe sangue, não consegue ficar com ele e regurgita. E vomita.
Só que como esse sangue passou do lado de dentro dela, ele se infectou com a Yersinia pestis, e na hora que ela regurgita, bem ali onde ela tá mordendo, acaba infectando a pessoa. E ela indo de pessoa em pessoa para fazer isso, ela acaba pegando eventualmente uma bactéria que está em uma pessoa infectada e depois transmitindo para outra. Se eles tivessem o conhecimento que a gente tem hoje, se o Bruno contasse essa história há 1.500 anos atrás, ia ser queimado. Provavelmente seria queimado, né? decepado. Porque a galera era muito radical mesmo. Mas eles provavelmente achariam que o vírus ou a bactéria teria inteligência para isso. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, que organismo perfeito. Porque você pensa, né? É genial a ideia, né? A pulga fica com fome. Então, porque ela não consegue se alimentar. A bactéria tá lá, ela bloqueia o estômago, a pulga morre de fome. Cara. Então, ela fica maluca pra picar. Então, o pessoal da época, tem relato de poema da época, falando que as pulgas pulavam atrás das pessoas. Perseguindo mesmo, elas enxergavam. E eles não conseguiam fazer a associação de que era a pulga que transmitia a doença. Eles achavam que era do ar, porque aquilo era o que todo mundo, você nascia ouvindo que os ares transmitiam doença. Entendi. Então é aquela ideologia da igreja, a coisa que falava que... E não podia questionar, né? Não podia questionar. Não podia questionar, tá bom. Você era morto, né? Então eu fico imaginando... Então eu peguei porque eu pequei, porque, enfim, né? Eu fiz alguma besteira e tal. Não, e assim, a gente acha que é coisa de antigamente, mas, por exemplo, quando você tem a pandemia de AIDS, por exemplo, que pegou primeiro, né? Ela pega os homens homossexuais... Você tem um preconceito gigantesco. E as pessoas... Como castigo de Deus, né? Exatamente. As pessoas mais religiosas, elas achavam bom que essas pessoas morressem, porque elas achavam que era um castigo divino e que mereciam. E isso aconteceu na história. Você tem epidemias de sífilis, acho que na Europa, 1600 por aí, em que você tinha um papel da igreja muito forte, em que as pessoas que apresentavam a sífilis é transmitida sexualmente, né? Principalmente a transmissão dela. E ela dá feridas na pele. Uma fase da doença, e é como se fosse uma denúncia de que a pessoa tinha feito sexo com uma pessoa infectada. Entendi. Eles não sabiam que era transmitido por uma bactéria. Eles acreditavam que era um castigo de Deus pela pessoa ter sido pecadora. Promiscuidade. Castiga lá, não pode. Então perseguiam as pessoas com sífilis. Tuti tava de boa, né, Tuti? Você acha que daí você não pegava não, hein? Nunca. Não pegava. Ia passar batido. Nossa, ia passar tranquilaço. Epidemia rolando e você, tô de boa. Eu lá, tranquilão, até hoje. Transem, pessoal. Transem aí. Com cuidado, com camisinha, viu? Isso aí é importante até hoje. Inclusive, hoje, tem alerta do Ministério da Saúde brasileiro de que a sífilis está para voltar. Sério? Ela voltou ano passado. Voltou assim, ela sempre esteve aí, né? Mas houve uma epidemia de sífilis silenciosa no ano passado e esse ano também. Principalmente após o carnaval. Você vê um pico... Por que será, né? Por que será? Você vê um pico de casos após o carnaval. E por quê, né? Porque as pessoas não têm o cuidado que a gente sabe que protege. Mas aí, a gente falando da praga de Justiniano, né? Ela desaparece. Porque as pessoas ficaram imunes, porque quem pegou sobreviveu, mas destruiu a economia. Então ficou aquele medo. As pessoas falavam sobre a doença. Ela nunca desapareceu completamente. Você tinha pequenos surtos acontecendo em vários locais do mundo. Inclusive, a maioria dos historiadores ele foca muito na história europeia. Mas a China sofreu muito com a peste bubônica. Muito mesmo. Assim, morriam milhões de pessoas e são pouco relatados na literatura ocidental. Você tem muitos relatos de peste bubônica na China, Índia, regiões no Japão. Então ela foi uma doença que ela se espalhou pelo mundo inteiro nessa época. Começando ali na grande praga de Justiniano, né? E aí, por alguma razão, em 1347, já estava na Idade Média, né? Você está pensando ali, já tem assentamentos e grandes cidades, ela volta. E essa é interessante porque essa foi muito bem registrada pela história. Inclusive tem um mapa, né? Você... Tem. Tem um mapinha? Dá para mostrar. Eu acho que eu mandei para Fabi. Tem um mapa que mostra exatamente o padrão de distribuição, como que ela foi se espalhando justamente nessas ondas. E você vê o caminho que o micro-organismo fez. Tá. E aí é na Idade Média que ela acaba recebendo o nome de peste negra. Porque justamente esses inchaços dos linfonodos, eles acabam escurecendo. Vamos lá, explica pra gente esse mapa aí. Tá. Agora os historiadores vão me cancelar porque eu devo falar algumas imprecisões científicas, né? Mas vamos lá. Tá vendo ali onde tá verde? Sim. Tem uma escala embaixo do mapa que mostra os anos, né?
Então ela não começa em 1347. Como eu falei, ela vem antes de 1347, que em pequenos surtos. Tá. Mas havia uma guerra que era dos genoveses. Tem o porto de Gênova, na Itália, que fica onde a botinha da Itália faz uma curva. Tem Marsella e Gênova, Tá. ali em cima do verde. E aí você tem esses genoveses, eles tinham um império genovês na época. E eles estavam guerreando lá na região verde, lá em cima. Tá? Tinha o Império Turco-Otomano, você tinha uma guerra ali e tudo. E aí, essas pessoas, elas voltaram, elas pegaram a doença lá. A peste bubônica lá. E esse navio que voltou de lá, um navio, ele voltou e aportou no porto de Gênova na época, em 1347. Com muita gente doente, com essa doença. E ali eles não fizeram quarentena, não existia. Essa ideia. Eles sabiam que a doença existia, Mas foram conviver, todo mundo misturou tudo. e a gente sabe que foi o porto de entrada na Europa porque tem esse registro histórico desse navio chegar com muitos infectados e logo depois você ter a doença se espalhando. Então, onde está verde foi onde eles pegaram pela primeira vez. Ali tem as rotas marítimas, né, com as setas Então brancas. passa pela Grécia, onde hoje a Grécia, passa pela Sicília e entra pela Bota lá, entra pela Itália. Exato. Passa pela bota da Itália, vai no canto de Roma ali, sobe e entra em Gênova, que tá ali. Gênova. Onde tá verde ainda. né? Certo. Isso. Ali foi o porto de entrada na Europa. Então, em 1347, 1348, ela começa a dominar Itália, ali a região da França, né, sul da França, Espanha. Que já é aquela cor salmão e aquela laranja, né? Exato. Que vai E aí- espalhando. Isso. E aí, ela vai se espalhar pela Europa inteira e pegar a população toda. Cara. E aqui você começa a ver, quando você tem... Na praga de Justiniano, não tinha tantos registros históricos de sintomas, né? Os médicos não eram tão detalhistas nessa época, mas né, durante a epidemia na Europa você tem mais detalhes. E aí perceberam que tinha... Isso é muito comum em qualquer epidemia. Quando pega muita gente, você vai começar a ver sintomas que você não via quando pegava um grupo muito restrito. Entendi. E um dos sintomas que a peste bubônica gera, além das inflamações as ínguas, é a tosse. Então, a bactéria, né, ela entra pela picada da pulga, ela vai se espalhar pelo sangue. Em alguns casos de pessoas com um sistema imune diferente, ela vai atacar o pulmão. Nisso, ela é transmitida pela tosse. Então, a bactéria é transmitida pela tosse. Os historiadores hoje e os geneticistas, né, fazendo análises genéticas de quais eram as variantes da bactéria da época, eles viram que, sem a tosse, a peste bubônica nunca teria se espalhado como ela se espalhou. Ah, é? Então ela foi uma doença respiratória também, além da pulga, né? E o interessante é observar aqui no mapa também que essas setinhas elas estão indicando rotas comerciais. Exato. As principais rotas comerciais, né? As setas cheias são as rotas marinhas, né? Aquáticas, e as setas pontilhadas são as rotas por terra. E aí você consegue ver ó, como bate certinho a entrada, né? E do mais novo, do mais antigo, aliás, para o mais recente, de acordo com essas rotas. É muito legal isso, porque olhando para esse mapa, olhando com o olhar de epidemiologista, né, eu trabalhei com dengue muitos anos da minha vida e olhando epidemias, né, padrão Você de ficou epidemias. com dengue muitos anos? Trabalhei Trabalhei com dengue, ficou muito muitos anos com dengue. né? Não, olhando para Rapaz epidemia sofredor. de dengue, né? Tá. Assim, é muito legal olhar para o mapa com esse olhar, porque a gente pode falar depois de como que se descobriram que as epidemias elas se espalhavam, mas ali você tem mais ou menos Gênova no centro de até onde a epidemia na Europa foi. Por quê? Você tem essas rotas, né, elas não se espalhavam tanto assim. Então você tem um círculo, se você fizer um círculo, você vai dar mais ou menos no centro, você vê onde que Tem um ela raio. entrou. É. Então, olhando com esse olhar, você consegue mapear e ver que ela se espalhou de forma processual, ela não é de repente. Então, essa foi uma pandemia porque o mundo inteiro ficou sabendo. E O mundo dessa época, né? Os índios americanos aqui estavam de boa, o né? mundo inteiro o mundo conhecido pelos europeus e os asiáticos, né? Aí tem mais fotos, tem uma foto que mostra cadáveres sendo carregados nas ruas, que é uma foto pesada, não, foto não, né, uma pintura. Eu acho que tem um carrinho de mão com dois corpos e uma pessoa colocando o corpo de um parente na janela. Porque era assim, né? Como eles acreditavam que era transmitido pelos ares, não podia, essa mesmo, não podia ficar muito tempo com os corpos dentro de casa. Porque assim, morria 500 mil pessoas por dia dentro de uma cidade. E ali você tem, apesar da peste bubônica, né, ela ter pegado 30%, 40% da população da Europa, teve cidade que desapareceu. Então você tem 80%, 70% da população de uma cidade infectada e morta. Então não dava tempo dos corpos serem queimados ou enterrados.
Então o pessoal colocava eles, empilhava eles e todos os dias de manhã acordavam, todos os dias com um cara segurando o carrinho e colocando corpos. Então acordava os corpos todos os dias de manhã. E é muito triste, porque na época o pessoal acreditava que, como era um castigo divino, né? Eles tinham muito medo de a peste ser uma coisa porque eles pecaram. Então a morte era um castigo por eles serem pecadores. E como não tinha tempo de velar os mortos, eles ficavam com medo de serem enterrados sem qualquer cerimônia, para não ter o perdão divino. Então o Papa da época, agora eu não vou lembrar o nome, ele decretou que todos os mortos seriam perdoados. Porque Qual época que é o Tuti da Mulher? 1347. Tá. E aquela história que eu já ouvi falando, não sei se ela tem base científica ou histórica, de que por causa da Inquisição se matava muito gato porque era demoníaco e os gatos perseguiam os ratos e por isso proliferou o rato e facilitou também a proliferação de pulgas e tudo mais. Tem essa ligação? Já ouviram essa história, né? Já sim, mas eu não sei, assim, a população de ratos sempre foi muito alta. Mas assim. teve esse lance da perseguição de gatos por serem satânicos ou demoníacos. Já ouviu essa história? Símbolos pagãos. Exatamente. É provável que isso tenha acontecido mesmo, porque se você for pensar, aconteceram coisas até muito bizarras e piores, assim. Você tem registro de perseguição a judeus nessa época, porque eles acreditavam que os judeus estavam envenenando os ares ou trazendo a doença, porque você tinha assentamentos judeus os judeus eles tinham a característica de serem mais higiênicos e de evitarem aglomerações. Então eles não se infectavam tanto quanto as pessoas comuns ali da região. Qual a lógica? Então eles estão transmitindo... Então eles estão trazendo a doença. Exato. Então era uma coisa da religião, né? Uma briga, uma guerra santa, vamos dizer assim, contra os judeus. Então nessa época tinha perseguição e reforçou muito o antissemitismo. É mesmo? Né? Por causa da doença. Por causa da doença. É muito, muito bizarro. Tem mais fotos, né? Eu coloquei algumas aí, se quiser passar. E o tipo de pintura também é meio bizarra por causa da perspectiva, né? E aí você tinha essas valas comuns com centenas, milhares de mortos. Valas seriam o quê? Uns grandes buracos? Um buracão, joga corpo e joga terra por cima. Ou queima. E é isso, ou queima, tudo ali. Então aí os médicos da peste, essas figuras mostram claramente os casos, né? Então a pessoa tinha esses inchaços. E por que eles usavam essas máscaras? Então, de bicos, assim, qual que é o curvo, né? Assim. É muito interessante. A questão é justamente porque a hipótese que você tinha na época era de que era transmitida pelos maus ares, né? Então eles usavam essas máscaras alongadas que eram cheias de erva dentro. Ervas perfumadas, para que eles não respirassem o cheiro ruim. E funcionava. Por que funcionava? Porque, na verdade, você está deixando de respirar, deixando de ter contato com a bactéria, e não por conta do cheiro estar ruim. O cheiro está ruim porque as pessoas estão morrendo. Podiam tossir na sua frente e você tava com essa máscara. É uma máscara. Se fosse uma máscara sem ser formada de bico, ia funcionar. Se fosse uma PFF2, né? Tá. Ali eles usavam roupas longas. Mas, cara, era assustador esse negócio. Não, né? mas imagina você, porque na época a expectativa de vida devia ser 35 anos. Sério? Sim. Mas isso era normal, né? A humanidade ela caminhou com essa expectativa de vida até o século XX, né? Nossa, início dos anos 1900. E não também só porque as pessoas batiam 35 e morria, mas é porque tinha muita mortalidade infantil. O cara chutava a bola, tirava a tampa do dedão e morria. E morria, infeccionava, exatamente. Qualquer coisa era fatal. Qualquer coisa. E aí esses médicos, além do bico, às vezes eles usavam umas lentes no olho também contra mau olhar. Então, lente colorida? Lente colorida, lente avermelhada, lente azulada, assim, contra os maus olhares. Então, é contra os maus ares e os maus olhares. Tipo, maus olhares seria uma coisa mais religiosa. Exato, alguém olhando feio pra você e, pronto, ganhei peste, porque alguém... Se fosse assim, cara... Imagina, né, no Twitter, né? Nossa, mano, entra no Twitter... Alguém cancelou, pronto, já era. Tem mais fotos? Acho que tem mais umas duas aí que eu... Nossa, cara. E essas manchas seriam são corpos. É a região onde você tem é porque a pulga, a bactéria da pulga, né, a Yersinia pestis, ela entra no sangue, ela vai se deslocar pelos vasos linfáticos até os linfonodos, que normalmente são os principais são na axila e na virilha. E aí ela pode se disseminar por outras regiões. Então toda vez que inchou, também, né? Ali tá lotado de pus e bactéria, que é o corpo tentando destruir a bactéria, né? E ela se prolifera ali. Essa é uma figura mostrando exatamente os maus ares. Se eu não me engano, essa é uma figura de cólera, mostrando um surto de cólera na época,
sendo transmitido como se fosse pelo ar, assim, como se fosse uma chuva que tava levando a doença para as pessoas. Parecem uns soldados franceses, não sei se é ou não. Agora eu não tenho certeza. Mas parece, né? Um pouco ali. E tem uma outra foto de uma figura. Cara. Eles acreditavam nisso, cara. E faz sentido, assim, se olhar pro que eles. Porque eles. O grande pensamento, né, era observação e não o experimento científico. Eles não conseguiam. Porque se você fosse pensar, poxa, isso aí é pra depois. Essa aí é da cidade de Tenochtitlan. Olha que bonita essa imagem. Essa é uma cidade asteca. Era assim a representação? População acima de 250 mil pessoas. Cara. Que foi dizimada pela varíola. Foi dizimada pela varíola, que vai vir mais tarde. Entendi. Mais uma. Mas pensa que doido que é você ver toda essa gente morrendo e você não fazer ideia do porquê que acontece. Com certeza a parte religiosa e mística vai onde aflorar, pegava. falar, pô, claro. não tem explicação, então... Como é que os caras iam imaginar que era um negócio microscópico? Isso daí o quê? Tipo, Isso aí é o deus da morte flechando as pessoas, acertando algumas e poupando outras. Nossa. Então eles acreditavam nisso. Os gregos, por exemplo, que sofreram também da peste bubônica, acreditavam que esse deus era o Apolo. Os cristãos acreditavam que era Deus mesmo, né? O Deus. E flechando, por que acertava lá as flechas? Olha onde que acertava, nas axilas, acertava no pescoço, porque a gente tem linfonodo no pescoço. E as lesões, elas aconteciam perto das picadas das pulgas. Onde as pulgas picavam, a lesão acontecia. Mas não tinha ninguém que via, pô, uma pulga acabou de picar e viu. Tá o negócio. Não é? Essas pessoas viam, só que elas eram completamente subjugadas. Elas eram... Não tinha voz. Não conseguiam falar. Devia ter uma linha de pensamento nesse sentido que foi calado, né? Com certeza, sim. E mais de uma pessoa deve ter chegado a essa conclusão. Mas não virou política pública, né? Não tinha como convencer as pessoas disso. Então, os anos da peste, a peste bubônica, ela deve ter matado em torno de 30 a 60 milhões de pessoas na Europa. E isso representava ali de pelo menos 20 a 60% da população da Europa. Que ficou conhecida como peste negra. Peste negra. Ela ficou conhecida... Na época ou depois? Não, um pouco depois. Nos relatos, né, nos estudos históricos e tudo, o pessoal começou a chamar de peste negra porque, primeiro, que os bubões ficavam pretos, né? E também porque ela não era... Em português parece que é uma peste preta, mas na verdade é Black Death, a morte negra, a morte escura. Trazia trevas, entendeu? Entendi. Eles chamavam no momento de peste mesmo, né? Era normalmente como chamavam. A peste. É igual era a peste de Justiniano, ou a praga de Justiniano. A praga Era a peste bubônica, na verdade era bubônica por causa dos bubões. Esse nome existia na época, né? E aí depois disso... a Europa ficou dizimada, entrou em crise econômica gravíssima, assim. Pensa, metade das pessoas morrerem. 100 milhões de brasileiros, criança, adulto, tomadores de decisão, gente assim, mais simples, assim, quebra a economia. Claro. Assim, se a Covid, que matou bem menos proporcionalmente, já teve impactos profundos na economia, imagina dizimando metade da população. A gente tá falando de Idade Média, né? Então, você tinha o feudalismo, você teve cruzadas, a moral da população foi destruída, né? Então, as pessoas, elas pararam de acreditar. Teve uma crítica muito grande à igreja, de que não poderiam salvar. Você teve pessoas criticando a gestão política da época, dos pequenos feudos que existiam. Então, você tem o começo do fim do feudalismo, ele foi muito influenciado por isso, pela questão da peste bubônica. E 50 milhões, mais ou menos, se calcula? 50 a 60 milhões de pessoas. 60, 60. Gente pra caramba. Você pensa que o mundo... Pra época, né? O mundo... Não tem registro da América, aí já não vou lembrar, mas assim, a região conhecida na Europa e Ásia, ela tinha mais ou menos 350 milhões de habitantes no mundo. Então não tinha 1 bilhão de pessoas naquela região. Morrer 60 milhões de pessoas na Europa, então você tá falando de pelo menos umas 80 no mundo, no mínimo. Entendeu? Mas seria aí, o quê? Seria 1 bilhão de pessoas terem morrido tipo hoje em dia? 1 bilhão de pessoas? Talvez 2 a 3 bilhões de pessoas. É muita gente. Imagina isso. Então, você demora muitos séculos para poder reerguer a população, né? Então, ela realmente foi conhecida como peste negra porque ela contribuiu com aquela ideia da Idade das Trevas, né? E acaba tendo um efeito, né, na biologia das pessoas, porque quem sobrevive? Quem tem uma resistência natural mais alta. Então isso acontece naturalmente. A melhor maneira de você descobrir a cura de algo é deixando todo mundo se infectar. Alguém vai ter a imunidade para isso. Só que você vai deixar os outros morrerem só para esperar isso acontecer naturalmente? Os impactos que isso não geraria. Mas então, por que ela depois vai embora?
né? E ela nunca foi embora totalmente, né? Ela Tem vai até hoje, causar... inclusive, né? A última grande epidemia de peste bubônica, ela aconteceu em 1720, se eu não me engano, em Marsella, na Itália. E ela nunca desapareceu. Ela até hoje causa problemas. Se você for pensar em Madagascar e Moçambique, que são países que estão hoje com surto de peste bubônica, você tem morrendo 100, 150 pessoas, né? Então ela nunca desapareceu. E uma coisa legal também é o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que hoje é famoso por produzir vacina e soro antiofídico, né, contra a cobra. Ele não nasce para isso. Ele nasce para cuidar de um surto que estava tendo de peste bubônica no Porto de Santos, no final do século XIX, começo do século XX. Depois que lidou com o surto, aí o Vital Brasil olhou, legal, o que eu vou fazer agora? Aí ele passou a ver qual que é a próxima coisa de saúde pública que mais mata pessoas aqui no Brasil. E ele percebeu que era a picada de cobra. E a partir disso, ele passa a estudar e desenvolver a tecnologia para os soros antiofídicos que a gente usa até hoje no mundo todo. Foi partir dele. Então, o Instituto Butantan nasce disso por conta de um surto de peste negra aqui no litoral de São Paulo, no Porto de Santos. E depois ele se diversifica para tornar o que é hoje. Essa é a importância que ele tem hoje. E é interessante.